2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta do apóstolo Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro. Nós já fizemos estudo da primeira carta, alguns meses atrás. E agora nós estamos em uma série de estudos na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu vou convidar os irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos fazer a leitura de onde nós paramos para frente. Nós paramos no versículo 4 e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 5. Então, 2 Pedro capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos 5 até o versículo 11. 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de reunirmos aqui na sua casa nessa noite e abrirmos as nossas Bíblias e ouvirmos, ó Pai, a Tua voz nessa noite. Eu rogo ao Senhor que me capacite na pregação da Tua Palavra, que o Senhor me ajude a transmitir o conhecimento da Sua Santa Palavra nessa noite e que ela possa trabalhar nos corações de cada um aqui. Que o Senhor possa quebrantar corações de pedra, que o Senhor possa, ó Deus, consolar corações que estão totalmente derretidos diante de Ti dessa noite. Eu rogo, Pai, que o Senhor trabalhe nessa noite, nessa igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar? Irmãos, é triste nós pensarmos no fato de que hoje existem muitos crentes que não desfrutam de certeza da salvação. Já parou para pensar nisso? Muitos crentes, nós estamos falando de pessoas que já creram em Jesus Cristo, elas não desfrutam de segurança da sua salvação. Elas estão dentro da cristandade, muitos cristãos professos, eles nunca foram ensinados a respeito da doutrina da segurança da salvação. E como resultado disso, muitas dessas pessoas vivem angustiadas, sem saber a sua real condição espiritual. Eles literalmente não conhecem em que situação estão, em que patamar estão espiritualmente, se são salvos ou se não são salvos. Irmãos, essa é uma realidade extremamente triste. Sabe por quê? Porque Deus, Ele deseja que cada um de nós tenhamos certeza ou tenhamos convicção de qual é a real condição da sua vida espiritual. É um desejo de Deus isso. Deus não quer que nós vivamos aqui neste mundo de forma insegura. Ele se deleita no fato de nós termos a alegria da segurança da nossa salvação. Existem muitas denominações, muitos falsos profetas que não passam essa segurança para o cristão, que na verdade colocam uma salvação condicional. Você será salvo se... E aí você começa a colocar várias coisas agregando ao ensinamento da palavra de Deus, e certamente isso não traz alegria para o cristão. Isso, na verdade,
faz do cristão extremamente triste. Ele fica numa vida de completa insegurança. E é desejo de Deus que o cristão tenha certeza da sua real condição espiritual. Irmãos, o meu desejo para você hoje à noite é que você tenha plena convicção de qual é a sua condição espiritual. Você precisa disso. Você tem que ter certeza sobre como está o seu relacionamento com Deus. Não há espaço na salvação para dúvidas. Não há espaço na salvação para insegurança. A salvação é extremamente importante, e tão importante que Deus não deixa essa salvação num campo cinza de incerteza. Pelo contrário, Ele traz através da palavra de Deus numa luz tremenda, na qual nós não podemos ser confundidos sobre qual é a condição da nossa vida espiritual. Irmãos, a palavra de Deus, ela coloca de forma clara que é desejo de Deus que cada cristão, que cada pessoa tenha certeza da sua salvação. Quando nós olhamos na palavra de Deus, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 11, é dito o seguinte: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Para quê? Para a completa certeza da esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com o quê? Plena convicção de fé. 1 João capítulo 3, versículo 19 diz: assim saberemos que somos da verdade. E quando nós sabemos que nós somos da verdade, qual é o fruto disso? Tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Irmãos, olha que maravilha 1 João está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo o seguinte: que quando nós temos convicção de que nós estamos na verdade, o fruto disso, sabe o que é? Tranquilidade no coração. Todos nós queremos vidas tranquilas, né? Todos nós desejamos por tranquilidade. Imagina só na esfera espiritual. Todos nós precisamos ter tranquilidade na nossa vida espiritual. E você só terá tranquilidade na sua vida espiritual quando você tiver plena convicção de qual é a sua condição espiritual. Enquanto você não tem certeza da sua salvação, você não gozará dessa alegria. Pelo contrário, você não se deleitará na segurança da sua salvação. Não ter essa segurança é viver na dúvida. Não ter certeza da sua salvação é viver no medo. É viver até certa forma em depressão espiritual. É viver em profunda tristeza. E certamente, irmãos, a pessoa que não tem segurança da sua salvação, ela é incapaz de regozijar-se em Deus. Porque ela não tem certeza da sua condição espiritual. Ela é incapaz de alegrar-se na sua salvação. Sabe por quê? Porque ela não tem certeza se ela tem essa salvação. Ela não tem nenhuma base para saber isso. Ela é incapaz então de deleitar-se nas promessas que nós vimos na semana passada. Porque ela não tem certeza se ela é participante dessas promessas ou não. Então, o resultado dessa insegurança na salvação é uma vida de medo, dúvidas, e o resultado dessa insegurança é uma vida miserável. Uma pessoa totalmente infeliz, triste, insegura. E como nós dissemos, de certa forma, em depressão espiritual. Pedro, irmãos, tem uma grande preocupação sobre esse assunto. Por isso, ele escreve aqui na sua carta sobre ele. Pedro, ele quer que os seus leitores aqui desfrutem de segurança da salvação. Ele quer que você saiba em quem você tem crido e que você saiba que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. É esse o desejo de Pedro e com certeza é esse o desejo que eu tenho ao passar para os irmãos esse conteúdo dessa mensagem nessa noite. Agora deixa eu te mostrar como esse assunto se encaixa dentro do contexto de Pedro. Nós precisamos entendê-lo dentro do seu contexto. Como você pode perceber, essa carta de Pedro é uma carta bem curta. Somente 3
capítulos. Nós estamos na nossa quarta mensagem nesse texto, mas o tema principal de Pedro se encontra no capítulo 2, onde Pedro vai descrever, onde ele vai colocar as características de um falso profeta. Ele vai mostrar quem ele é em seu caráter, em sua essência. E ele descreve esse falso profeta de forma bem clara. A carta de Pedro, irmãos, está nos ensinando de forma bem prática como nós podemos nos proteger dos falsos mestres e como nós podemos nos proteger dos seus falsos ensinamentos. E como nós podemos nos proteger de falsos profetas e falsos ensinamentos? Através de conhecimento, lembra? A palavra-chave dessa carta é conhecimento. Irmãos, na vida cristã não há espaço para preguiçosos mentais. Não há espaço para pessoas que não têm interesse em aprender da palavra. A chave para você desenvolver a certeza da sua salvação também passa por você ter conhecimento a respeito das Escrituras. Então nós temos que nos aprofundar no ensino da Bíblia, no ensino da palavra de Deus. Mas agora surge a pergunta: se é importante nós conhecermos, o que nós precisamos conhecer a fim de que nós tenhamos então a capacidade de nos proteger de falsos profetas e falsos mestres? Pedro apresenta aqui 4 sistemas de defesas. Quais são eles? Conheça a sua salvação. Segundo, conheça as Escrituras. Terceiro, conheça seus adversários. E quarto, conheça o seu ensino. Então, quando você conhece, a carta de Pedro está dividida basicamente nesses 4 tópicos. Quando você tem conhecimento da sua salvação, o que ela é, o que ela significa, a segurança que você tem na sua salvação, isso não vai te levar a ser enganado por falsos mestres. Quando você está usando aquilo que a palavra de Deus fala, o capacete da salvação, você não será alvo de mentiras que tentarão atacar a sua mente. Você estará protegido dessa forma. Segundo, conheça a sua Escritura, conheça a palavra de Deus, porque é ela que vai dar a segurança para a sua vida. Então você deve conhecer a Bíblia, deve conhecer a palavra de Deus. E nós sabemos que o próprio texto de Pedro aqui vai falar que nós não cremos em fábulas, nós cremos na revelação dada pelo próprio Deus, que é a Bíblia. Depois ele fala, conheça o seu adversário. Capítulo 2 ele vai delinear, como eu falei, o caráter, a pessoa do falso mestre. E depois no capítulo 3 ele vai combater pelo menos 2 ensinamentos falsos desses falsos mestres, que é a respeito da santificação e a respeito da volta de Jesus Cristo. Então basicamente essa é a estrutura que nós estamos falando, que nós estamos estudando. Na semana passada eu comecei a falar para vocês a respeito da nossa salvação, lembra? Conhecendo a nossa salvação. E essa é um sistema de defesa essencial contra falsos mestres. Sabe por quê? Porque falsos mestres sempre distorcem o assunto da salvação. Eles sempre vão alterar o conteúdo do Evangelho em benefício próprio. Eles sempre vão colocar doutrinas e teologias que não têm qualquer embasamento bíblico para que eles consigam então receber aquilo que eles estão buscando. Alguns estão em busca de dinheiro, outros estão em busca de poder, outros estão em busca de notoriedade. E para conseguir esses objetivos, eles alteram o Evangelho de todas as formas e muitas vezes das formas mais criativas e inimagináveis possíveis. Nós já falamos a respeito disso. Mas esses são, quando nós falamos, os sistemas de defesa, e nós já falamos sobre o primeiro deles, que é conheça a sua salvação. E o que nós falamos na semana passada a respeito da sua salvação? Você primeiro precisa conhecer o quê? A fonte da sua salvação. Quem é a fonte da sua salvação? Deus. A base da sua salvação, qual que é a base da sua salvação? O conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E depois ele fala sobre a suficiência da nossa salvação. Ou seja, a salvação é tudo que nós precisamos. Ela é suficiente. Nós não precisamos de nada além da salvação para que nós finalmente consigamos vencer as dificuldades da vida e também para vencer o nosso pecado.
Nós não precisamos de graça além da nossa salvação para vencermos essas dificuldades na nossa vida. Ou seja, a salvação nos fornece todo o necessário para nós vivermos de forma piedosa. A Bíblia, ela estabelece isso de forma bem clara aqui. Agora, quando nós chegamos no versículo 5 até o versículo 11, ele vai tratar sobre além do assunto da salvação, porém agora ele vai tratar sobre a segurança da salvação. E conhecer esse assunto é essencial para que você possa se proteger de falsos mestres. Porque falsos mestres alteram a origem da salvação, alteram o conteúdo da salvação, alteram a suficiência da salvação, mas não para por aí. Eles também alteram a segurança da salvação. Eles mudam o ensinamento da palavra de Deus e eles fazem com que a salvação fique não dependente de Deus, mas dependente ou condicionada ao comportamento humano. Quando na verdade nós sabemos que não é isso o que a palavra de Deus estipula. Então, quando você entende o que a Bíblia diz sobre o assunto de segurança da salvação, você estará protegido então também contra os ataques de falsos mestres. Agora é interessante nós notarmos versículo 5 até o versículo 11, porque parece até certa forma meio contraditório o que ele diz aqui. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos no versículo 3 e versículo 4, Pedro disse que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo, não disse? Lembra? A salvação é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Mas quando nós chegamos no versículo 5 até o versículo 11, Pedro diz que nós temos que fazer todo o possível para adicionar algumas virtudes à nossa salvação. Olha que interessante. Parece que ele está se contradizendo aqui. Porque se nós na salvação já temos todo o suficiente, por que nós precisamos ainda fazer alguma coisa, não é? Mas é dessa forma que ele apresenta. E aqui nós temos o que nós poderíamos chamar de o paradoxo da salvação. O que seria isso? Parece uma contradição, mas não é. É plenamente ensinável e é plenamente compreensivo dentro do contexto da teologia. Porque se por um lado você tem tudo em Cristo, quando você é salvo, você já é colocado na posição de santo. Você já é santo. Você é colocado nessa posição. E é isso que Pedro está falando no versículo 3 e no versículo 4. Mas isso significa que você já é santo? Não. Você já é santo na posição, mas ainda você tem uma luta constante para buscar a sua santificação processual, ou a santificação progressiva, aquela que nós temos todos os dias que mortificar a nossa carne e buscar a semelhança de Jesus Cristo. Então, você tem que fazer algumas coisas que são de sua responsabilidade. A salvação ela é totalmente dada por Deus, a fonte é em Deus e ela é suficiente. Mas uma vez salvo, não significa que você pode ficar parado esperando as bênçãos e a graça de Deus no seu crescimento que vai vir naturalmente. Ele não vem. Ele vem através de esforço, porque mesmo que nós temos uma nova vida em Jesus Cristo, com certeza você tem experimentado todos os dias uma luta ferrenha com a sua velha natureza, não é verdade? Nós todos os dias precisamos vencê-la. E esse é o paradoxo da salvação. Você é completo em Cristo, mas você ainda tem que desenvolver dentro de você algumas virtudes que te ajudarão então a viver o cristianismo na sua forma mais completa, na sua forma mais estendida. Então, sendo assim, irmãos, o versículo 5 a versículo 8 nos apresenta o caminho em direção à segurança da salvação. E olha o que ele diz no versículo 5. Ele fala, e por isso mesmo vós. Por isso o quê? Pelo que ele disse anteriormente. Baseado no que ele falou no versículo 3 e no versículo 4. E o que ele disse no versículo 3 e versículo 4? Olha lá, ele fala, visto como por seu divino poder nos tem sido dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Então, irmãos, por quê? Você tem todo o necessário para viver nesse mundo de forma piedosa,
porque você tem tudo necessário para vencer a sua carne, para vencer as batalhas nesse mundo. Agora, Pedro sabe que isso pode ser mal compreendido por alguns. Então, para ele não dizer, olha, você tem tudo o suficiente, então isso pode causar em nós um relaxo, isso pode levar a gente a falar, não, deixa para lá então, tudo está providenciado em Deus, e não depende nada de mim, então deixa tudo na mão de Deus, eu serei um cristão vitorioso, baseado em tudo que já está providenciado para mim, eu não tenho que fazer nada. Pedro está falando o seguinte, não é bem por aí. Pedro está falando o seguinte, você tem a sua responsabilidade também. Você tem a sua parcela de coisas que você deve fazer também para que você possa refletir o caráter de Cristo da sua forma mais específica. Então, na salvação, irmãos, nós temos tudo em Cristo. E esse é o lado divino da salvação. Agora, mesmo assim, não significa que nós não somos chamados a fazer nada. Nós somos chamados a nos esforçar ao máximo para fazer o nosso melhor para Deus. E esse é o lado humano da salvação. E olha o que ele continua dizendo no versículo 5. E por isso mesmo, vós, faça o quê? Empregando toda a diligência. Ou seja, você deve usar todas as suas forças. Então eu gostaria de fazer com você hoje à noite é tratar sobre o assunto de segurança da salvação. E dividindo em 4 partes. Hoje não dá para nós tratarmos sobre as 4 partes que eu gostaria, porque nós temos ceia, o horário não vai deixar. Eu vou tratar somente as 2 primeiras, e depois do acampamento, nós vamos tratar as 2 últimas. Mas quais são as 4 partes? Primeira parte, um esforço requerido. Segunda parte, as virtudes a serem buscadas. A terceira parte, as opções apresentadas. E por último, os benefícios prometidos. E hoje, como eu disse, nós só vamos tratar as 2 primeiras. Então, a primeira parte, um esforço requerido, ou um esforço exigido. Como eu disse, irmãos, há uma responsabilidade na salvação da sua parte, que é desenvolvê-la. Você tem que buscar a santificação dia após dia. Na verdade, você não deve ficar de forma complacente na sua salvação, você deve buscar o seu desenvolvimento. É totalmente o oposto de ficar parado. Por isso que no versículo 5 ele diz, e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, faça o quê? Acrescentai a vossa salvação. Há um esforço da sua parte necessário no desenvolvimento da sua salvação. Conforme nós vemos em Filipenses capítulo 2, que diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, faça o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Por isso ele diz aqui no versículo 5, irmãos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa salvação. A ideia aqui é você fazer o máximo possível, é você se esforçar ao ponto da exaustão para alcançar esse objetivo. Se por um lado Deus já providenciou tudo na sua salvação, nós precisamos nos empenhar ao máximo para desenvolver essa salvação. A palavra que ele usa aqui, diligência, significa ansiedade, significa alguém que está com pressa, alguém que está ansioso por ver aqueles frutos na sua vida. Irmãos, um salvo, uma pessoa que conhece a Jesus Cristo, ela terá o desejo em seu coração de ver as virtudes de Deus sendo desenvolvida em sua vida. Isso é natural, e isso quando acontece, quando você tem esse desejo de viver para Deus de forma que Ele seja honrado, isso mostra que tem salvação na sua vida. Isso mostra que quando você crê em Jesus Cristo, isso foi verdadeiro, porque no seu coração você tem o desejo de viver para Ele. Irmãos, entenda uma verdade, não existirá, você não poderá nunca viver de forma que honra a Deus sem que haja esforço. Porque você no piloto automático, você sempre viverá para os seus próprios desejos. Você sempre viverá para o seu próprio gosto, para a sua própria honra e para a sua própria glória. Mas quando você decide que você quer servir a Jesus Cristo, que você precisa clamar a Ele para ser salvo, a partir desse momento, você vai saber que sem esforço,
você não conseguirá dizer não para a sua carne e desenvolver a sua salvação. Agora, você só dirá não para a sua carne e buscará o desenvolvimento na sua salvação se verdadeiramente você for salvo. Se você não for salvo, você não está nem aí por desenvolver a sua salvação. Você não está nem aí por se esforçar para ter essas disciplinas desenvolvidas no seu caráter e no seu ser. Agora olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Ele diz assim, desligou. Acho que acabou a bateria, alguém vai ter que me ajudar ali passando. Colossenses capítulo 1, ligou de novo. Colossenses capítulo 1, versículo 28 a 29 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Qual é o objetivo então que nós temos? Apresentarmos todo homem, inclusive nós mesmos, homens e mulheres perfeitos em Cristo. E para isso o que precisa ser feito? Eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Esse mesmo paradoxo da salvação que eu falei para vocês. De um lado, nós temos toda a força suficiente para vencer o pecado. De outro lado, eu preciso me empenhar em desenvolver algumas características, algumas virtudes na minha vida, para que eu possa, então, ter a segurança da salvação. Porque quando essas virtudes são desenvolvidas na minha vida, isso mostra que eu sou salvo. Isso mostra que a minha salvação é verdadeira. Sendo assim, nós podemos concluir que a segurança da salvação é fruto de uma vida que busca com zelo e esforço desenvolver a sua salvação. Como você pode saber se você é salvo ou não? Respondo fazendo uma outra pergunta. Você tem buscado desenvolver a sua salvação? Você tem desejo de crescer espiritualmente? Você tem desejo de se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo? Se é esse o seu objetivo de vida, se é para isso que você tem se esforçado todos os dias, é porque na sua vida há salvação. Agora, se você não está comprometido em nada com isso, se esse não é um desejo na sua vida, então você deve questionar, porque provavelmente nunca existiu salvação no seu coração. Mas você pode estar se perguntando: como eu posso desenvolver a minha salvação então? O que eu preciso acrescentar nessa minha salvação? E isso nos leva ao próximo ponto, que diz as virtudes a serem buscadas. Quais são as virtudes que o crente precisa desenvolver em sua vida para que ele possa desfrutar desse sentimento de segurança da salvação? Mas antes de falar sobre elas, entenda o seguinte: essas virtudes, elas não são para você ter salvação. Essas virtudes que Pedro apresenta aqui, elas são porque você tem salvação, entendeu a diferença? Não é para você ter a salvação, você precisa ter essas virtudes. É porque você tem a salvação, então você apresentará essas virtudes. Isso faz total diferença na compreensão. Porque se você não entender isso, você vai achar o seguinte: eu preciso buscar essas características para ser salvo. E não. Essas características são resultado da salvação. Quando você é salvo, essas virtudes pertencerão ao seu caráter. Então olha o que ele diz, olha o versículo 5, acompanha comigo. Ele fala: por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, aí ele começa a colocar aqui, associar com a vossa fé o quê? A virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade. E com a fraternidade o amor. Então, quais são as virtudes que você precisa desenvolver na sua vida? 7 virtudes. Essas 7 virtudes que Pedro nomeia aqui. Primeiramente, a virtude, que é por si só. Segundo, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Cada uma delas são correlacionadas. Uma é resultado da outra. Então, não tem como você falar: eu tenho essa, mas não tenho essa.
Eu tenho aquela, mas falta aquelas outras 3. Eu tenho 3 delas, falta as outras. Não tem como, porque elas estão correlacionadas. É como o fruto do Espírito, você lembra? O fruto do Espírito é um fruto só, manifesto de 9 maneiras: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é o fruto do Espírito. Todo cristão, toda pessoa que conhece a Jesus Cristo, ela terá esse fruto presente em sua vida. Talvez em uma característica ou outra ela se destaca, mas todas elas, em sua essência, estará presente na sua vida, porque é o fruto do Espírito. E essas excelências morais que Pedro coloca aqui, elas funcionam da mesma forma. Quando você tem fé, você terá então a virtude. Quando você tem virtude, você terá então o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você terá o domínio próprio. Quando você tem o domínio próprio, você terá perseverança. Quando você tem a perseverança, você terá a piedade. Quando você tem a piedade, você terá a fraternidade. E quando você tem a fraternidade, você terá o amor. Uma coisa puxa a outra, que leva a outra e assim por diante. E eu gostaria de explicar para você, rapidamente, cada uma dessas virtudes. São 7, por isso que vai ser tiro rápido e por isso que eu não coloquei os 4 pontos da mensagem, porque eu sabia que não daria tempo. Então, a primeira excelência moral citada por Pedro aqui é a virtude. Virtude. No grego clássico, irmãos, essa palavra aqui se referia à capacidade dada por Deus para a realização de atos heróicos. Você sabia que esse é um termo extremamente raro no Novo Testamento? Ele quase não aparece nas Escrituras. Mas mais tarde, esse termo virtude significou uma qualidade de vida de alguém que se destaca. Alguém que vive num patamar superior de vida espiritual. Então, nós podemos dizer que ela descreve uma pessoa que vive de forma virtuosa, de forma excelente. A palavra de Deus descreve uma mulher que ela é conhecida como uma mulher o quê? Virtuosa. O que significa? É uma mulher que vive num grau de excelência, que ela vive num patamar de superioridade. Ela não é igual às outras, ela é diferente, ela é superior, ela é virtuosa. Irmãos, o que a palavra de Deus diz é que a nossa fé, ela resultará em virtuosidade de vida. Ela colocará você num patamar diferente dos outros. Ela colocará você numa escala diferente. Você não vai ser como os demais. Você não viverá como os demais. Você vai viver de forma excelente. Agora, qual é o nosso modelo de excelência a ser seguido? Jesus Cristo. Nós sabemos que é a Ele quem nós devemos seguir. O próprio Paulo diz em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. E ele diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. O meu alvo é me tornar semelhante ao meu Salvador. O meu alvo é ser semelhante a Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele estava buscando ser virtuoso. Então, quando você tem fé, é isso que acontecerá como resultado na sua vida. Se isso não existe na sua vida, aprenda uma coisa, presta atenção aqui, você não é salvo. Estou sendo direto. Se você não tem buscado essa virtuosidade na sua vida, se você não tem buscado ser como Jesus Cristo, você não é salvo. Pare de se enganar. O texto continua dizendo ali no versículo 9: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. O texto é bem enfático, o texto é bem direto. Você está querendo enganar quem? Você mesmo não quer enxergar a realidade da sua vida. Você não conhece a Jesus Cristo. Se você não está buscando ser virtuoso, se você não está buscando ter essa virtuosidade de vida, se você não quer ter Jesus Cristo como meta de padrão a ser seguido. Então, essa é a primeira virtude, ou a primeira excelência moral que Pedro apresenta aqui, a virtude. E logo na sequência, ele coloca a segunda virtude citada por ele, que é o conhecimento. Conhecimento. Essa palavra significa entendimento, ou uma visão correta das coisas. Significa discernimento espiritual. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Nós precisamos conhecer para que nós possamos viver.
Você vive baseado naquilo que você conhece. Aquilo que você conhece a respeito de Deus, da sua palavra, vai refletir na maneira como você toma suas decisões todos os dias. Muitas vezes, irmãos, nós temos batido em teclas na igreja, que eu sei que, na verdade, elas só mudarão quando você aprender a respeito de Deus na palavra dele. Muitas vezes a gente fica batendo na tecla. Roupa, mulheres, usem roupas modestas. Homens, cuidado com determinados comportamentos. Cuidado, jovens, com determinadas associações. Cuidado com a música que você ouve. Cuidado com a roupa que você usa. Cuidado com aquilo que você assiste na televisão. E muitas vezes parece que a gente tem que virar policiais. Irmãos, papel da liderança da igreja, papel do pastor, papel dos diáconos, não é policiar a vida de crente. É passar conhecimento para a vida do crente. Eu sei de uma coisa, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai purificar a sua vida. Por isso que eu disse que uma leva a outra. Como você faz para ser virtuoso? Você precisa conhecer. A sua fé leva à virtuosidade, a virtuosidade leva ao conhecimento. Enquanto nós não nos aplicarmos ao conhecimento de Deus e da sua palavra, nós viveremos vidas medíocres. Na verdade, a falta de conhecimento vai levar você a ter falta de segurança da sua salvação. Porque você não conhecerá o que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz de forma clara. O viver virtuoso é resultado do conhecimento que nós temos de Deus e da sua palavra. Agora, ele vai falar sobre o terceiro fruto. O terceiro fruto é o domínio próprio. E mais uma vez, domínio próprio é o quê? Resultado daquilo que nós conhecemos. Mais uma vez eu aplico o mesmo exemplo. Você será capaz de dominar os seus desejos somente quando você tiver o conhecimento adequado da palavra. Uma coisa leva a outra. Essas virtudes estão todas correlacionadas. E essa palavra, domínio próprio, significa literalmente, sabe o quê? Conter-se. Conseguir se conter. Essa palavra ela é muito usada, principalmente naquela época. É um termo que era muito aplicado, sabe a quem? A atletas. Por quê? Porque um atleta em tudo se domina. Ele precisa ser disciplinado. Ele sabe, ele vai competir, ele não pode comer determinadas coisas. Ele tem que se manter num peso, ele tem que se manter regularmente exercitado, ele tem que ter uma rotina na sua vida. Por quê? Porque ele é um atleta. Ele não pode ter a mesma vida que nós temos, que não temos a responsabilidade de exercer uma atividade física. Muitas vezes nós tentamos e pagamos o preço disso no dia seguinte, né? Você vai jogar bola na segunda, na terça você está quebrado, na quarta você está moído, na quinta você está mais moído ainda, e quando você começa a melhorar você joga de novo, né? Aí você vai travando. Mas nós sabemos, nós temos aí as Olimpíadas às portas, com certeza nós temos muitas pessoas, muitos atletas que eles estão regrando a sua vida. Eles sabem que eles precisam se dominar. Irmãos, o cristão, a virtude que será resultado da fé, que será resultado do conhecimento e o domínio próprio será visto, sabe aonde? Que o ser humano, o crente, ele é capaz de conter a sua carne. Ele é capaz de controlar o seu temperamento. Ele não se escora em cima de desculpas esfarrapadas, como por exemplo, eu sou assim. Sempre fui desse jeito. Eu nunca consegui controlar minhas palavras, eu sempre fui brusco, eu sempre fui duro, eu sempre agi assim, eu sempre agi assado. Não, isso não pertence à realidade do cristão. O cristão, ele deve se dominar, ele deve ter o domínio próprio. Nós vemos isso quando é dito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala: mas esmurro o meu corpo e faço dele como escravo, meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo? A minha carne, ela continua investindo contra mim. A minha carne continua tentando me derrubar, mas todo dia eu esmurro a minha carne. Literalmente? Claro que não. Algumas religiões interpretam de forma literal e por isso que saem se chicoteando pelas ruas. Claro que nós sabemos que aqui ele está dizendo o seguinte: eu literalmente
coloco subjugada a minha carne e os meus desejos todos os dias. Eu tenho que lutar contra eles todos os dias, porque todos os dias a minha carne se levanta querendo me vencer. E por causa disso, eu tenho que esmurrá-la todo dia. Eu tenho que vencê-la, eu tenho que matar um leão por dia. E esse leão sou eu mesmo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele coloca aqui como sendo o domínio próprio. A virtude, então, irmãos, guiada... Deixa eu colocar a sequência que ele coloca aqui. A virtude, guiada pelo conhecimento, que leva, então, ao domínio próprio, que faz você ter a capacidade, a condição de dominar a sua carne, e você não é mais escravo de você. Você se torna senhor da sua carne, capacitado pelo conhecimento e pela virtude de Deus. A quarta virtude citada por Pedro aqui é a perseverança. Uma palavra bem conhecida para todo estudante de grego, que é hipomoné. Uma palavra comum, muitas vezes nós estudamos ela quando estamos estudando grego no seminário. E essa palavra significa paciência, significa resistência, significa que você é capaz de se segurar e resistir ao máximo. Você prefere morrer do que ceder à tentação da sua carne. É essa palavra que ele está falando aqui. Perseverança. A perseverança é aquela resistência espiritual que você é capaz, você prefere morrer a ceder aos seus desejos da carne. E quando isso está presente na sua vida, será resultado do quê? De domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você vai ser capaz então de perseverar contra o pecado. E no auge dessas virtudes aparece a palavra piedade. Nós já falamos na semana passada. Eusébia no grego. Certamente piedade é resultado de uma vida perseverante. Você lembra o que é piedade? O que significa uma pessoa que vive de modo piedoso? Viver de modo piedoso é viver para Deus com reverência, lealdade e obediência. Quando você vive dessa forma, segundo as Escrituras, você vive de forma piedosa. Piedade é extremamente incentivada nas Escrituras. Você olha, por exemplo, em 1 Timóteo 4,8, ele fala: o exercício físico é de pouco proveitoso. Isso não significa que você não deve se exercitar. Se aproveita um pouquinho. Mas ele continua dizendo: a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa de vida presente e da vida futura. Então nós vemos essa recomendação. Ser piedoso é colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. É sempre colocá-lo na posição de honra. E é assim que nós devemos viver. É assim que o cristão vive. E a sexta virtude citada por Pedro aqui é a fraternidade. Fraternidade. No grego, Filadélfia. Já conhece essa palavra, né? Ela que significa fraternidade aqui. E sabe o que significa essa palavra Filadélfia? Significa amor entre os irmãos. Isso significa que quando você é piedoso, você vai amar o seu próximo. Você terá amor com as outras pessoas. Você vai demonstrar esse amor. Aí você fala: ah, pastor, mas com todos ou só com alguns? Com todos. Principalmente aqueles que você tem mais dificuldade de se relacionar. É ali que você vai demonstrar que você é um cristão. É ali que você vai ter a virtude resultante da fé. Quando você tem esse sentimento. Certamente, a maior característica de um cristão piedoso é que ele se sacrifica por amor do outro. 1 João capítulo 4, versículo 20 fala: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é o quê? Mentiroso. Os termos que a palavra de Deus usa é bem forte, né? São bem fortes ali. Ele fala direto: você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, essa é uma virtude que atesta a realidade da nossa salvação. Então, se você é realmente cristão, se você é realmente piedoso, você irá demonstrar isso, mostrando amor pelos outros. E, finalmente, a última dessas virtudes, a última delas, ele coloca aqui a sétima, o amor. E adivinha qual é essa palavra no grego? Vocês já conhecem? Ágape, isso mesmo, essa é a palavra. Um amor sacrificial,
um amor altruísta, um amor não egoísta. Esse é o amor que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, lembra? Se eu não tiver amor, eu nada seria. Eu sou capaz só de amar o meu irmão, esse amor fraternal que nós vimos anteriormente, se primeiramente o amor de Deus for derramado no meu coração. E é isso que foi dito lá em João, né? Se eu digo eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu estou mentindo. Então, quando eu amo a Deus, eu irei amar o meu irmão. E é interessante que Pedro já falou sobre esse amor na primeira carta dele. Ele falou, tendo antes de tudo ardente amor. É a mesma palavra, ágape. E lembra o que significa ardente? É um amor esticado. É um amor que você tem que se esforçar para amar. Isso significa, irmãos, que tem pessoas que você tem que se esticar mais para amar. Ou dificuldade. Aquela pessoa é difícil, então você tem que ser ardente mesmo. Você estica-se ao máximo para amar fulano, mas você vai ser capaz de amar. Outras pessoas são tão mais amáveis, são tão mais fáceis de amar, e você não precisa se esticar tanto. Mas a essência da coisa é porque quando você tem amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que quando você ama uma pessoa, sinceramente, de forma ágape, ela pode te ofender, e você ainda continua a amá-la. Por quê? Porque o amor ardente se estica e através disso ele cobre uma multidão de pecados. Irmãos, 7 virtudes, 7 excelências morais. Eu imagino que com essas excelências morais aqui, nós já temos trabalho suficiente para nos manter ocupado pela vida toda, né? Para desenvolver essas virtudes. E é isso o que Pedro está exigindo aqui. É isso que Pedro está apresentando aqui. Ele está falando que se essas virtudes estiverem presentes na sua vida, você pode ficar seguro, porque você é salvo. Então Pedro não coloca no campo da subjetividade. Você é salvo? Sim, por quê? Qual que é a ferramenta que nós usamos para verificar, para saber se nós somos salvos ou não? E normalmente você fala, você tem certeza da sua salvação? Tenho. Por quê? Aí você tenta voltar lá no flashback da sua memória, né? Fala, 1993, eu lembro que eu levantei a mão. 1993, eu lembro que eu fiz uma oração. Isso não significa nada. O que vai provar a sua salvação é quando você se esforça para crescer e quando você tem essa busca dessas excelências morais na sua vida. Quando isso está presente, isso atesta a sua salvação. Então você pode ficar tranquilo, sabendo que você é salvo. A palavra de Deus, irmãos, não quer nos deixar na incerteza. Ela quer nos dar certeza absoluta. E o interessante é que ele fala no versículo 8, porque, olha lá, acompanha comigo. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que se essas virtudes estiverem presentes e crescendo na sua vida, você será frutífero e ativo. E isso vai resultar, sabe em quê? Segurança de salvação. Porque toda a videira produz fruto. Aquela que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo, porque ela não serve para nada. Irmãos, se você quer desfrutar de segurança de salvação, se você quer ter plena convicção, se você não quer ter dúvida alguma se você é salvo ou não, essas virtudes confirmarão isso. Ou essas virtudes mostrarão que você realmente não é salvo e você está sendo cego ao não enxergar algo que está diante dos seus olhos. Como eu disse, irmãos, é desejo de Deus que você tenha certeza da sua salvação. É desejo de Deus. Deus quer que você se regozije na segurança da sua salvação. Deus não quer que você fique em dúvida com relação a esse assunto tão importante. Deus quer que você seja convicto e siga a sua vida de forma alegre nessa esperança. Mas para você experimentar essa segurança, primeiramente, é necessário um esforço. E logo depois, essas virtudes a serem buscadas.
E sabe, irmãos, quando chegarem falsos mestres, querendo falar, não, salvação não é isso, você não vai cair na armadilha deles. Por quê? Porque você vai conhecer a respeito da sua salvação. Como eu disse, ainda tem mais 2 pontos que nós precisamos vê-lo. Na semana que vem nós vamos falar sobre as opções apresentadas e os benefícios prometidos. Mas por causa do nosso tempo nós vamos parar por aqui. Mas pare e reflita. Será que você tem essas virtudes na sua vida? Será que você está buscando desenvolver a sua salvação? Quando você está dessa forma, pode ficar tranquilo que é um sinal de segurança de salvação. Agora, se não tem, você está totalmente inseguro e à mercê. Incline sua cabeça, vamos terminar com uma palavra de oração.